muitos amados, porém rejeitado por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, fiel companheiro, que afeto me tem, o mundo não vê. Miserable and poor, that would be a horrible sight. There's no one but what would run to them as quick as they could and say, "Friend, you're naked. You're exposed. Come in quickly and let me give you some clothing, and I'll take you to somewhere to see if I can get a physician that can restore your sight or try to do something for the person." Se vemos um homem ou uma pessoa na rua que fosse cega e nua e miserável e pobre, isto seria uma cena horrível. Não haveria um que corresse até ele o mais rápido que pudesse e dissesse: "Amigo, você está nu. Você está exposto. Entre rapidamente e deixe-me te dar alguma roupa e eu te levarei a algum lugar para ver se posso conseguir um médico para que ele possa restaurar a sua visão ou tentar fazer algo para a pessoa." What if you met such a person as that? And they would turn around to you and tell you to attend to your own business. They don't even know they're in that condition. Now, if you're that way and know it, it's not too bad. But when you're that way and don't know it, that's the bad part. You can't tell them. E se você encontrasse uma pessoa como aquela e ela virasse para você e lhe dissesse para você cuidar da sua própria vida, eles nem mesmo sabem que estão naquela condição. Agora, se você é daquela forma e sabe disto, não é tão ruim. Mas quando você está daquele modo e não sabe, esta é a parte ruim. Você não pode lhes dizer. And this scripture must be fulfilled as all scriptures must be fulfilled. The Bible said that this would be the estate in the last days, and they turned down Jesus, and he was on the outside of the church trying to get in. Turned it down just as plain as this young Hebrew did. And this was a Gentile church. The bride church called the Christian church in the last days. But they put him out for the same reason that this young Hebrew businessman turned him out. The price was too great. They couldn't receive it. E esta escritura deve ser cumprida como todas as escrituras devem ser cumpridas. A Bíblia disse que este seria o estado nos últimos dias. E eles rejeitaram Jesus e ele estava de fora da igreja tentando entrar. Rejeitou isso tão claro como este jovem hebreu fez. E esta era a igreja gentílica, a igreja noiva escolhida, chamada a igreja cristã nos últimos dias. Porém, eles o colocaram para fora pela mesma razão que este jovem hebreu de negócios o rejeitou. O preço era muito grande. Eles não podiam receber isto. The Bible said here that they were rich, said they had need of nothing. This young boy was rich, had need of nothing. We're a fine denomination. We've got great orders built. We got the brotherhood. We got all this, that, and the other. We've had our creeds for the hundreds of years. We have need of nothing. Don't tell us anything about it. A Bíblia diz aqui que eles eram ricos. Disse que não tinha necessidade de nada. Esse jovem rapaz era rico, não tinha necessidade de nada. Somos uma boa denominação que possui uma grande disposição para o trabalho. Temos a fraternidade, temos tudo isso, aquilo e aquilo outro. Tivemos nossos credos por centenas de anos. Estamos estabelecidos. Não temos necessidade de nada. Não nos diga nada sobre isto. That's more of an arrogant attitude than this young fellow took. He didn't take that type of a attitude. The Bible said that Jesus looked upon him and loved him. Bem, isto é mais do que uma atitude arrogante do que esta que este jovem companheiro tomou. Ele não tomou aquele tipo de atitude. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. I wonder today if, in the midst of all of our confusion,
and our worldliness, and yet trying to hold our Christian profession, if it isn't the love of God that constrains the ministry to stay on the field. I wonder if it isn't the same thing as here we find him knocking at the door, trying to get in. Now we find these things, all through the ages it's been this way. Eu gostaria de saber hoje se no meio de toda a nossa confusão e nosso mundanismo, e mesmo assim tentando segurar nossa profissão cristã, se isto não é o amor de Deus que constrange o ministério para permanecer no campo. Eu gostaria de saber se isto não é a mesma coisa como aqui o encontramos batendo na porta, tentando entrar. Agora nós encontramos estas coisas todas através das eras, isso tem sido desta maneira. Now, to save time. Boa noite com Jesus, amém, irmãos? Vamos inclinar nossas cabeças e orar ao Senhor esta noite. Vamos primeiramente só agradecer Ele, amém? Vamos só agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, hoje e sempre. Querido Deus e eterno Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, ó Deus, de estarmos com saúde, Pai, de podermos vir te louvar. Pai, te agradeço por cada irmão que chegou aqui, Senhor, com saúde, Pai, com o ânimo de te adorar. Te agradecemos pelo alimento que tem nos dado, Senhor, a cada dia, Senhor. Ó Pai, te agradecemos pela saúde de cada irmão, Senhor, pela saúde do nosso pastor, Senhor. Pai, pelo Espírito Santo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta mensagem que tem nos dado. Pai, nos dirige desde já, Senhor. Amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Mais uma vez, te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas, se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas
se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que as nossas almas se alimentem, amém, da palavra, que é o pão da vida. Vamos louvar o Senhor com o corinho de número 19. Há momentos, amém? Vamos entrar em espírito de adoração neste momento. Há momento que as palavras não resolvem, só o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, só o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar.
Senhor. Graças a Deus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tudo é possível, somente crer. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor e, contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Meus ouvintes, vamos continuar lembrando este grande fato que deve ter muito, que aliás tem muito para conosco. Sodoma era como o jardim do Senhor, e por isso se tornou o alvo de atenção dos olhos de Ló. Não nos esqueçamos de que Ló foi um crente carnal, que olhou pela aparência. A sua escolha determinou o seu destino, como acontece com todos nós. Ele havia visto tudo fácil. Ele viu aonde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho, não? E um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas e todavia manter sua religião, ser crente no meio deles. Chegou até a ser governador, julgar a cidade. Ele foi muito abençoado, né? Prosperou demais. Alguém poderia dizer: está vendo como Deus abençoou a Ló? E o que tem Abraão? Abraão não tem nenhum televisor na tenda dele, não tem um telefone, não ouve as notícias, não vai no cinema, não tem uma grande catedral.
Agora Ló não. Ló fez uma grande escolha. Espere um pouco, gente. Espere um pouco. Ló também estava pensando assim, veja como tudo foi melhor para mim. Para começar, você vai guardar uma coisa, que Ló não era filho de Abraão. Ele era sobrinho. Olha lá se não tem muito o que ver com a nossa geração de crentes, de sobrinhos de Abraão. Porque estão fazendo a mesma escolha. Não estão tendo a mesma fé que Abraão teve. Não tem a mesma visão que Abraão teve. Não viu a mesma coisa que o profeta de Deus viu. E, naturalmente, fez a escolha da carne, a escolha natural, esperando ser recompensado simplesmente pelo que via. Afinal, a terra parecia, era como o jardim do Senhor. Mas o jardim do Senhor não é agora, não é aqui, não é Sodoma, não é Gomorra. Jesus disse: lembrai-vos dos dias de Noé, bem como lembrai-vos também dos dias de Ló, em que a terra tem se tornado uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E todos que prosperam pensam da mesma forma. Temos feito a mesma coisa e Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Nos Estados Unidos existe fé hoje que é assim: quem não é rico é porque Deus não abençoou, é porque não tem a verdadeira fé. Então Ló pensou assim: eu tenho fé em Deus, somente irei até Sodoma e eu ganharei algum dinheiro extra e eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador, né? E vou fazer justiça, vou elaborar muitas leis boas, vou salgar a terra. Está vendo o que é a cegueira? Está vendo a consequência de não crer, não receber o profeta de Deus? Mas ele não tinha culpa de ser sobrinho de Abraão, o que era uma grande vantagem. Mas não era tudo. Era preferível ele ser uma mulher, uma senhora, uma pobre escrava de Satanás nos dias de Jesus, que andava encurvada, mas contudo era uma filha de Abraão. Jesus a libertou no dia de sábado, e quando ele foi censurado por causa do sábado, então ele disse: não era lícito soltar esta filha de Abraão, que estava escravizada há 18 anos por Satanás. Mas você tem uma escolha a fazer. Todo mundo está na mesma condição. Já ponderamos, já meditamos sobre isso. Você está na mesma condição de escolher. A escolha é um direito humano. É um direito que o próprio Deus respeita. O homem tem capacidade de escolha e livre arbítrio para escolher. Então, nós vamos ainda fazer uma pergunta pelo lado que pertence ao crente natural. O crente natural diz assim: está bem, mas Ló foi salvo. Isto quer dizer, ele gozou de uma coisa e de outra. Ele foi salvo, porque antes de Deus botar fogo em Sodoma e Gomorra, Deus o tirou de lá. Como que é arrastado, né? Arrastado pela mão.
para não se queimar ali, virar torresmo com os sodomitas. Mas, meu irmão, não pense na forma de sobrinho. Pense como filho de Abraão. Porque veja o que aconteceu com Ló depois de salvo de Sodoma e Gomorra. A sua esposa virou uma estátua de sal e Jesus fez uma observação no seu sermão profético. Ele disse, é uma advertência, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló só tinha que dar aquela grande olhada para trás, porque ela tinha amigas, tinha meio ambiente. Ela era a primeira dama de Sodoma. Ela tinha muita coisa. O seu corpo tinha saído por uma circunstância de casamento, por ser esposa de Ló. Mas o seu coração estava lá dentro da mesma forma. O seu coração era sodomita. Não tem que ver. Se tornou uma estátua de sal. E suas filhas? Suas filhas foram salvas também. A sua mulher olhou, na verdade, para trás. Mas as suas filhas não. Tem mais um lancezinho pela frente. Tem mais uma nota boa a respeito delas. Mas logo, logo, logo veio a razão sobre elas. E o que pensou a primogênita? A mais velha, ela disse, a mais nova, a menor, nosso pai é já velho e não há varão, não há homens nessa terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos embriagar o nosso pai. Vamos dar-lhe vinho a beber e deitemo-nos com ele para que conservemos a descendência de nosso pai, a descendência de sobrinhos de Abraão, para que tenhamos duas grandes organizações religiosas, duas nações, e assim elas embebedaram ao próprio pai e se engravidaram do próprio pai. Lembrando sempre que não era filho de Abraão, mas sim sobrinho de Abraão. Por que lhe aconteceu tanta coisa assim, desastrosa? Por causa da sua escolha. Ele começou bem, saindo de Ur com Abraão, com seu tio, mas terminou mal. E o seu desastre começou exatamente ali, quando ele teve que escolher. Isto é certo. Resultou em quê? Aquele coito de suas próprias filhas com ele, moabitas e amonitas, duas grandes, poderosas nações que simbolizam perfeitamente sistemas religiosos evangélicos que não estão no Egito, mas não alcançaram a terra prometida, e que seria um tropeço para Israel. Então vamos lembrar de que Balaão não pôde definitivamente matar um soldado de Israel com sua profecia, porque Deus usava a sua boca. Balaão, a gente pensa assim, mas que coisa, o homem só profetizou bem de Israel. Mas que tipo é Balaão? Balaão é aquele tipo que fica na fronteira escutando o inimigo da mensagem, o inimigo do pastor. Balaão
pode ser até mesmo estes pastores que ficam escutando propostas e propostas de Balaque. Mas quando abrem a boca, quando vão pregar por inspiração, não podem amaldiçoar. Eles têm que falar a verdade. Mas a doutrina deles é do diabo. E serviu de tropeço. Quando Balaão deu sua doutrina, isso tem que ficar bem claro, bem batido. Ele matou 24.000 soldados de Israel num só dia. E foi justamente através da mini saia das Moabitas que passaram a fazer um carnaval do diabo, festa da carne. A mocidade, filhos de Deus, não tem que esconder por causa desse demônio, porque já está escondida em Cristo, já está véu adentro. Não escuta esses ruídos. Então, é muito claro ver esses sistemas entre a terra prometida e o Mar Vermelho. É fácil. Pode-se ver Abirão, Coré, Datã, dentro da própria mensagem, que não se manifestaram antes, quando estavam no Egito, mas teriam que se manifestar depois dos benefícios. Há um tipo para cada coisa que existe hoje lá no Velho Testamento. E isso é para você, para nós, compararmos a nossa posição. Se nós podemos ver como Abraão, nós vamos preferir ficar na tenda com Abraão. Nós vamos preferir os poucos desprezados do Senhor. Nós seremos como Moisés, que preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, do que ter o gozo do pecado, ser um faraó, ser grande na terra, ter um grande título, e o que teríamos dele hoje? Uma múmia apenas. Mas por ter feito a grande escolha, louca na hora, mas grande escolha, porque escolheste este caminho, uma grande porção dos céus espera por ti. Moisés virá com Elias, 2 oliveiras. Ali está Moisés com Elias, vivo, não uma múmia, e foi visto com Elias lá no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo. Que troca inteligente, sábia. Olha que estultice do sobrinho de Abraão. Mas, porém, todavia, era justo, era crente. E ele está na Bíblia como um tipo. Ele podia ser o Abraão e o Abraão ser o Ló. Mas Deus tem compaixão de quem ele tem compaixão. Agora fique na tenda com Abraão. Pense nisto. Ali está a Sara, do lado de fora da tenda, não se metendo na conversa, não se metendo no ministério do marido. Ali está a Sara no seu lugar certo, na tenda. Porém, ouvindo o que Eloi estava falando com seu marido. E quando Eloi falou não de um sobrinho para Abraão, mas falou de um filho de suas entranhas. Um filho que viria através dele próprio, Abraão, e do próprio ventre de Sara. Sara descreu de si mesma, porque já era velha, avançada de idade. E ela sorriu. E quando ela sorriu, ela não morreu,
porque ela estava em Abraão, porque ela era esposa de Abraão. Nós não vamos perecer, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Nós estamos naquela condição, nós estamos secos, nós não temos condição nenhuma. Tem hora que a gente pensa é como Sara mesmo. Quem sou eu? O que sou eu e quem sou eu? Tanta gente melhor do que eu poderia estar pregando esta mensagem, crendo nesta verdade. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Esse foi o clamor de Sara. Foi o que ela raciocinou. O que eu tenho mais? O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para Abraão, que também já acabou tudo do homem, toda a virilidade. Meus costumes já cessaram há muito tempo. Meus costumes naturais de mulher, os costumes naturais da igreja têm que acabar. A força natural, política, religiosa, social, moral até, tem que acabar tudo. Para então Deus entrar em cena pelo seu próprio poder. Será que não dá para entender isto? Onde estamos nós parados? A que momento estamos vivendo? O que podemos contemplar nesse quadro? Quando as filhas de Ló estão fortes, moabitas, amonitas estão fortes. A Sara está fraca, está débil, está sem condição, não pode dar à luz o filho, mas está sob a promessa. Há uma promessa para ela. Não há uma promessa para as moabitas, não há promessa para as amonitas, senão fogo para eles, senão a grande tribulação. Mas há uma promessa para essa igreja arcaica. Ela é arcaica para o mundo de hoje. Essa mensagem é obsoleta, porque ela nos leva lá para trás, lá para o princípio, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela leva as mulheres para o posto do dever. Você sabe que se as mulheres de todo o mundo hoje fossem batizadas com o Espírito Santo de verdade, não esse enrolar de línguas, mas fossem batizadas com o Espírito Santo de verdade, o mundo pararia, sofreria um blackout total. Aviação, telecomunicação, repartições, tudo que se move neste mundo pararia, porque elas cruzariam os braços, elas voltariam para o seu lugar próprio, elas voltariam para o lado de seus maridos, elas estariam como Sara. Pedro disse isso. 1 Pedro, capítulo 3, para que as mulheres fossem como Sara. Ele ainda diz, da qual sois filhas. Vocês não são filhas de Jezabel. Jezabel é que pintou as suas unhas, cortou seu cabelo, pintou seus olhos. Vocês não são filhas de Herodias, para estar dançando na frente do Estado. Vocês são filhas de Sara. Leia 1 Pedro, capítulo 3. Vai lendo devagarzinho e pensando nisto. Veja se as mulheres hoje, porque tudo está na mão delas. Isaías, capítulo 3, ele profetizou que o mundo, a terra seria governada por mulheres e por crianças. Essa é a verdade bíblica. Quem gosta dela? Filho de Abraão gosta. Filho de Abraão está na tenda. Deus te abençoe, filha de Abraão. Deus te abençoe, filho de Abraão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Deus continue nos ajudando, né? Ele falou um pouquinho aí da Herodias, né? E a gente vê esse cenário hoje. A mãe e a filha dançando diante do rei. Eu quero só deixar uns parágrafos da mensagem para nós orarmos. Aqui na mensagem, parte do parágrafo, né? Aí ele continua em outras mensagens. Ele disse o profeta, ainda, porque eu penso que é tempo de nunca deixarmos o reavivamento do Espírito morrer. Temos que continuar em avivamento cada dia. Nunca devemos deixar que aquele reavivamento morra dentro de nós. Mensagem, como poderei vencer? Parágrafo 33, parte do parágrafo, né? Nunca podemos. O avivamento não é grito, né? O avivamento não é pulos. Não, às vezes você está ali quietinho, você está avivado, né? Às vezes você não está nem amém alto, mas você está dando amém ali por dentro. Brana fala daqueles dois guardas, né? Aquele guarda que estava com seu castetezinho ali na mão. E alguém chegou onde é o grande avivamento de Gales. E ele disse aqui, ó. Ele estava ali, lembrando daquela reunião, ele estava avivado, né? Então, como o poder cai no Pentecoste? Como é que caiu aquele poder? Que os purificou e os fez limpos, está queimando agora mesmo dentro do meu coração. Nós temos o amor, mas precisamos de amor em abundância. Eu amo. Nós precisamos de um amor em abundância, do amor transbordante, o amor divino. É a mensagem, o amor divino, 105 e 107. Jesus mesmo, sendo perfeito, sentiu necessidade de se separar com o Pai. E nós? Não é um mês também, não, né? Separar para buscar em oração. E ele diz, e nós? Nosso mal seria não sentirmos a necessidade. Parece coisas que tem uns que não sente necessidade de culto, né? Não sente necessidade de orar. Mas eu oro em casa. Não, você tem que ter a igreja também, tem que ter o companheirismo. Não é verdade? E ele assim, nos recomenda, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-á-lhe. E qual pai dentre vós, que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai? Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. São Lucas 11, 9, 13. Nunca deixe de orar. Às vezes as pessoas acham, já orei tanto, não vou orar mais não.
Vocês pensam que não tem gente assim? Um pastor visitou, eu conheço a pessoa, e ela estava aquela pessoa, né, meio fraca, longe da igreja. E ele começou a conversar com ela e disse: irmã, tem 3 meses que a irmã não ora. Ela disse: e é verdade. Já pensou 3 meses sem orar? Mas se falar num arrebatamento, eu estou no arrebatamento. Eu estou na noiva. Eu não vou ficar. O crente que pouco ora, ele não tem vitória, né? Então nunca deixe de orar. Nunca esmoreça neste sagrado exercício. Dedicar-se em oração é um hábito, uma prática na qual devemos nos exercitar. Jesus mesmo falou sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Continue orando, continue orando, continue orando. Será que aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, será que ela tinha parado de orar? Será que ela tinha já desistido? Mas havia uma necessidade. E um dia, aquela fé dentro dela disse: hoje eu tenho que falar com o mestre. Não conseguiu, mas ela alcançou tocar na orla das suas vestes. A fé era tanto que ela foi curada. Não precisou de imposição de mão e nem para Jesus orar por ela. O profeta diz na mensagem, convencidos? Não. Então Jesus chegou e chamou. Que Jesus sentiu fraqueza, porque dele saiu virtude. Porque a mulher usou o dom. A fé é um dom de Deus. Então, quando o dom é usado, ele não se sente fraco. Mas quando a mulher ela usou o dom, não foi o dom que foi usado em Jesus. Ela tocou nele. E virtude saiu, ele disse: alguém me tocou. Mas como, mestre? A multidão é grande, o povo te oprime. Não, alguém me tocou diferente. Alguém chegou com fé mesmo. Se eu menos tocar nas vestes, eu serei curado. Quantos anos a Bíblia diz? 12 anos. Às vezes não tem um ano ainda, já quer parar de orar? Já está desanimado, desanimada. Como poderei vencer? Ele vai dizer lá na frente. Então Jesus mesmo falou sobre o dever de orar. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Saiba com certeza que se você tem objetivos corretos e tem uma necessidade de fato, sem motivo egoísta, vê? Às vezes você vai orar, mas seus objetivos estão longe. No espírito egoísta. Egoísmo não vem de Deus. Jactancioso, orgulhoso. Tem pessoas que ele é orgulhoso. E às vezes as pessoas que são orgulhosas são pessoas que não têm essas condições, que não precisa ser rico para ser orgulhoso. Às vezes ele é pobre, mas tem um espírito rico. A Bíblia diz isso, né, irmã Wanda? Manda aí ali. Bem-aventurados pobres, né, de espírito, porque eles verão a Deus. Então, não é tão motivo de nós orgulharmos, porque Deus agradou de nós. Se Deus tivesse agradado daqueles que estão lá, estavam aqui. Mas Deus escolheu, foi você. E Deus quer que nós façamos o quê? Cultuar. O que os anjos faziam? Adoravam a Deus. E Deus nos criou para adorar a Deus. Adorar a Deus não é louvar a Deus, não. É cultuar a Deus. Você está adorando.
Você adora a Deus com oferta, você adora a Deus orando, louvando, é uma adoração. É isso que Deus quer de nós, uma adoração perfeita. Aí veja, de fato, sem motivo egoísta, Deus te ouvirá quando você clamar. Por isso está escrito: pedis e não recebereis, porque pedis mal. Pedis mal. Mas o que é esse mal? Para o gastardes em vossos deleites. Vou trabalhar e eu vou conseguir para gastar com o mundo, nas coisas do mundo. Tiago 4, verso 3. Ouça o que o irmão Brana diz. Quando discorria sobre a experiência de Zacarias, sua esposa era estéril, ela não tinha tido filhos, ela tinha passado da idade de ter filhos, mas ele vivia reto diante de Deus e cria em Deus. E todas as suas grandes e escuras e longas horas de preocupação, finalmente o anjo veio e disse: Deus ouviu sua oração. Assim aconteceu com Cornélio. Mas o que o anjo disse para Cornélio? Deus ouviu a sua oração. Mas por quê? Olha, Cornélio, tuas esmolas estão diante de Deus. Tuas orações, a tua adoração subiram. Deus agradou tanto que enviou um anjo para dizer: olha, te falta uma coisa. Só da gente vir na igreja, ser assíduos aos cultos, às vezes ficamos egoístas, orgulhosos. Não sei se eu trouxe. Irmão Brana diz, essa mensagem, pontos ao lado de Jesus, lá no finalzinho, ele fala dos irmãos, né? E se eu prolongar aqui, nós tomamos tempo, mas deixa eu me ver aqui, se eu encontro aqui. Aqueles irmãos saíam na quarta-feira e despediam até nos encontrarmos, né? Estava ali, mas não é isso que eu quero, é um destaque que eu tenho na página. Deixa eu me ver aqui. Então, meu Deus, eu perdi, mas anotei. Agora vou ter que achar. 194. Eu acho que... Não, eu estou com a mensagem errada também. Acho que a mensagem foi lá. Ah, não, está aqui, né? Que ele disse que quando nós distanciamos uns, isso nos dará uma dor interior. Mas ele fala no 213, agora, irmãos, esta é uma maneira tanto para frequentar, preferia eu mesmo ir e comprar uma Bíblia, veio. Se você não vai à igreja porque você ama o Senhor, é melhor você permanecer afastado. Nós amamos, né? Isso é tudo, vem? Você vai porque você ama a Deus. Eu me lembro de um hino que cantamos: benditos sejam os laços que nos unem o nosso coração em amor cristão. O companheirismo de espírito semelhante é como aquele de cima. Isso foi uma pregação que eu vi e eu notei os destaques ao lado do pastor Joaquim falando. Se Deus requer de nós só unir a igreja e pagar dízimos, então Deus foi injusto com Caim. Mas por que, irmão Brana? Por que, pastor Joaquim? Porque Caim pagou dízimo. Caim deu oferta, construiu altar. Então não é só isso que Deus quer de nós. Deus quer um coração sincero, não é verdade? Para que nós possamos chegar na presença de Deus como segurança. Então Deus ouviu a oração de Zacarias. Deus ouviu a oração de Cornélio. Agora, se você deseja que Deus ouça a sua oração, que envie um anjo à sua casa, viva corretamente.
Faça o certo. Trate bem todas as pessoas. Da maneira que você tratar o seu irmão, você está tratando a quem? Onde é que teu irmão está? Onde é que está a deidade? Ah, está no céu? Então nós estamos sozinhos aqui na terra. Lê a mensagem da deidade. A deidade está dentro de nós. Cristo tem que estar dentro de nós. Na ceia é Jesus lavando os pés de Jesus. Que coisa, né? Porque Jesus está onde? Está no meu irmão, está na minha irmã. É bom parar e pensar, nós estamos aproximando da ceia, né? Mas vamos deixar para o dia da ceia. Agora veja, encerrando aqui, você quer que Deus envia ou ouça a sua oração? Viva corretamente, faça o certo, trate bem todas as pessoas e esteja certo diante de Deus, e Deus concederá isso a você. Agora, tira os olhos, sai de baixo. Que às vezes ele escorregou, mas a alma dele está intacta com Deus, ele acertou com Deus, ele arrependeu, e às vezes nós acusamos. Tome o seguinte conselho, e que fique registrado indelevelmente em seu coração. Leve a Deus em primeiro lugar. Suas necessidades e decisões que intenciona tomar, antes de contá-las a outras pessoas, confie que Deus cuidará e te guiará no que for melhor para você, segundo a sua vontade, porque Ele sempre faz com que tudo se encaixe para o nosso bem. Sim, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como está escrito em Romanos 8, 28. Qual é a melhor maneira de encontrar a vontade perfeita de Deus para determinadas situações na sua vida ou na nossa vida? Orando, falando com Deus, buscando as instruções da palavra de Deus. É a melhor maneira. Falar com Deus é um privilégio. Lá no Velho Testamento, eles tinham inveja do sacerdote. Somente ele poderia entrar lá no lugar santíssimo. Ele oferecia ali o sacrifício, o sangue, e a multidão ficava olhando, a congregação ficava olhando. Mas a coisa era tão séria que se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. E outro não poderia entrar. E já entrava com... Ele tinha as vestes para aquilo ali, né? Que ele usava. E um cinto amarrado aqui. De jeito que ele entrava no lugar santíssimo, no quartinho, e a ponta da corda ficava do lado de fora. Se ele tivesse em pecado, lá ele morria. Ele tinha que ser puxado, outro não poderia entrar lá. Então, mas quando Jesus veio, então o que aconteceu? O véu do templo rasgou de alto a baixo. Tirou rasgou o véu, né? Por isso que a igreja romana até hoje não mantém, que tinha o seu santo mais chegado de Deus para falar com Deus. Aí criaram um monte de imagens e santificaram, né? Mas o santo é você. É o que nós vamos ler agora. Vamos chegar com confiança ao trono da graça. Você pode fazer a sua súplica. Você tem o livre-arbítrio para orar, falar com Deus. Vamos cantar, falar com Deus na oração. Vamos orar, por favor, como é esse nome aqui? Lucas, é? Lucas e família. Oração pela irmã Abigail Oliveira. Oração pela irmã Ana Maria Jorge. E a irmã Edivaldo, para este culto em ação de graça, por bênçãos recebidas. Deus continue abençoando também. Pede oração por uma causa, né? Quem é? Também pede oração por uma causa, irmã Edivaldo, né? Também por um livramento. Deus continue livrando. E a irmã Andresa pede oração por recuperação, é isso? Como é esse nome? Késia? É isso? Késia. Recuperação mesmo, é? Que Deus
abençoe. Nós vamos orar e incluir esses nomes aqui, né? Esses agradecimentos, vocês devem colocar numa folha à parte, para o irmão fazer quando estiver cantando, tá bom? Deixa só pedido de oração mesmo aqui. E o irmão Daniel pede oração por uma causa. Deus conhece, Deus sabe qual é a causa. Vamos chegar com confiança, então? Você tem o livre-arbítrio para falar com Deus. Vamos, então, à escritura de Hebreus, capítulo 4. Nós já sabemos de cor, né? Mas a Bíblia é bom a gente ler. Jesus, o nosso sumo sacerdote, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar, vamos cantar na oração e em seguida, se você veio para o culto de oração para orar, o seu lugar é no altar, tá? Não espera chamar não, venha no altar, ora, falar com Deus. Na oração eu encontro calma. Na oração encontro paz. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite,
chegar com confiança ao trono da graça. Falar com Deus é um privilégio. Graças a Deus. Aleluias. Meu amado Deus, graça, Senhor. Graça te damos, Pai amado. Pai celestial que está no céu. Estamos aqui nessa noite, Senhor amado, mas essa quarta-feira, Senhor amado, para te agradecer, Senhor amado. Agradecer por esse dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, por chegar na tua casa, Senhor amado. Eu creio que foi uma bênção para cada um de nós, Senhor amado. Tantos livramentos o Senhor tem nos dado, Senhor amado. Como diz o irmão Daniel, Senhor amado, eu vim aqui mais para agradecer, Senhor amado, mas também para pedir, Senhor, pedir para quem pode dar, Senhor amado, para quem pode nos abençoar, Senhor amado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor amado. Até aqui podemos dizer, Ebenezer, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que chegou até aqui, Senhor amado, por a presença de cada irmão, Senhor, cada jovem, Senhor, por essas crianças, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor amado. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, Senhor amado. Obrigado, Senhor, pelos nossos afazeres, Senhor amado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor amado, mas continua, Senhor, com a mão estendida, Senhor amado, sobre cada um de nós, Senhor amado. Eu te peço também, Senhor amado, perdoa, Senhor, minhas falhas, Senhor amado, perdoa minhas fraquezas, Senhor amado, nos fortalece, Senhor, cada dia mais, Senhor amado. Ajuda, Senhor, a ser mais sincero, ajuda a ser mais humilde, Senhor amado. Ajuda nessa caminhada, Senhor amado. Como diz a tua palavra, Senhor amado, nós cremos, Senhor, que estamos numa reta final, Senhor amado. O arrebatamento, Senhor, está próximo, Senhor. Está próximo, Senhor, de a tua noiva, Senhor, ser tirado dessa terra, Senhor amado. Quando essa noiva ser tirada dessa terra, Senhor amado, aí virá a grande tribulação, Senhor. Não deixa nós ficar aqui, Senhor amado. Não deixa nós ficar para trás, Senhor amado. Ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Ajuda dando mais equilíbrio, Senhor amado. Dando mais, Senhor, paciência, Senhor amado. Ajuda, Senhor, a meditar, Senhor, nas palavras que temos ouvido, Senhor amado. Ajuda, Senhor, tentar com mais diligência, Senhor amado, para tudo que nós temos ouvido, Senhor amado, que nós temos ouvido até aqui, Senhor amado. Não deixa, Senhor, nós ser simplesmente ouvintes, Senhor amado, e que a nossa oração, Senhor amado, possa chegar até o Senhor, possa chegar com cheiro suave, Senhor amado, que nós possamos orar nessa noite, Senhor, com humildade no nosso coração, Senhor amado, para que a nossa oração chegue ao Senhor, que o Senhor possa receber, Senhor, de bom grado a nossa oração, Senhor amado. Não possa sair por essa porta, Senhor amado, melhor do que nós entramos, Senhor amado, não com as mãos abanando, Senhor, mas com a bênção nas nossas mãos, Senhor amado. Ajuda cada um de nós, Senhor, ajuda a nossa súplica, Senhor, nessa noite, Senhor amado. É a minha pequena oração, Senhor, e o meu agradecimento, Senhor amado, nessa noite, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida e por cada livramento, Senhor amado. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nessa noite e te agradeço, Senhor amado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Querido Deus e eterno Pai celestial, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que tem nos dado, Senhor. Pai, por cada livramento de mortes, Senhor, de acidente, ó Pai, de toda seta maligna, o Senhor tem nos livrado. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção derramada sobre a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha abençoando essa igreja a cada dia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo pastor que tem nos enviado, Senhor. Pelo mensageiro, Senhor, que tem nos enviado, ó Pai.
Ó Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, pelo trabalho que tem nos dado, Senhor. Ó Pai, te pedimos agora, Senhor, fortifica-nos, Pai, na Tua palavra, ó Deus. Fortifica cada irmão, Senhor. Reanima, ó Pai, a cada irmão que está desanimado, Senhor. Traga-os, Pai, os que estão perdidos, Senhor. Vá ao encontro deles agora, Senhor, e traga-os de volta para a palavra, Senhor, porque essa é a única palavra verdadeira, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar na verdadeira palavra, Pai. Senhor, apresento a família de cada irmão aqui, Senhor. Seja com cada família, ó Pai. Abençoe, os fortifique na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, estamos aguardando, Senhor, aquele grande dia, ó Pai, que o Senhor há de vir nos buscar, Senhor. Naquele dia que vamos ceiar contigo nas bordas do Cordeiro, ó Pai. E o Senhor vai sair, Senhor, no resplandecer da sua beleza, enxugando as lágrimas, Senhor, de cada irmão, Senhor. Mas vai ser lágrimas de alegria, por estarmos contigo, ó Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia da minha família, Senhor. Ajude-me, Senhor. Ajude a minha esposa, Senhor. Abençoe a minha filha, ó Pai. Ajude-me, Senhor, a colocar ela no caminho que ela deve andar, Senhor. Ó Pai, neste mundo, Pai, este mundo é mau, Senhor, mas o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem nos dado misericórdia, ó Pai. O Senhor, Pai, a Tua graça, Senhor, a Tua graça basta para cada um de nós, Senhor. O que somos nós, Senhor, sem a Tua graça, ó Pai? Nós não somos nada, Senhor. Ó Deus, receba a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nosso Pai Celestial, agradecido estou, Senhor, por esse dia maravilhoso que deu para todos nós, para mim, pelo trabalho, meu Deus, pela chuva, Senhor, que o Senhor mandou hoje para nós, Senhor. Graças a Deus, consegui, Senhor, completar o serviço ali à tarde. O Senhor passou a chuva. Obrigado, meu Deus, pela força, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo companheirismo com os irmãos, meu Deus. Que esse amor possa estar sempre no nome de nós, Senhor. Verdadeiramente, amor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos sempre estarmos juntos, reunidos, para estarmos juntos naquele dia, Senhor. Oh Deus maravilhoso, continua abençoando cada família desse companheirismo. Aqueles irmãos que não puderam chegar, Senhor, nós não sabemos qual o motivo, Senhor, mas o Senhor sabe, Senhor. Continue abençoando a família do pastor, meu Deus, cada irmão, cada família, Senhor, que tem chegado aqui na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra e orar, Senhor, e agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Só o Senhor, meu Deus, que pode nos ajudar e livrar de todo o perigo, meu Deus, o Teu anjo guardando nós, livrando, meu Deus, ao nós ir para casa, Senhor, que o Senhor esteja na nossa frente, o Teu anjo nós livrando e guardando de todo o perigo, de todo o mal, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha com cada coração, meu Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das minhas irmãs, meu Deus, meu parente, Senhor, que já estão lá naquele mundão, Senhor, servindo o mundo, Senhor. Oh, Deus, mas eu estou aqui te agradecendo, meu Deus, por todos os irmãos, meu Deus. Agradeço também pela família do irmão Divan e família, Senhor, que tem me dado aquele conchego na casa dele, Senhor. Graças a Deus, só é te agradecer, Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaria aqui, Senhor. Mas eu estou aqui, meu Pai, para te agradecer, para só o Senhor mesmo na minha vida, para me ajudar
dando força, saúde, para mim continuar nesse caminho até o fim. Eu te peço, Senhor, todos os dias, todas as noites, oro pelos meus vizinhos, meus irmãos, meus amigos, Senhor, que ali têm estado junto com a gente no companheirismo. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando. No nome do Senhor, esta é a minha oração. Graças te damos, ó Deus. Continue ajudando teus filhos, ó Pai. A todos que têm entrado por essas portas, ó Deus. Que nós possamos sair daqui melhor, com esse desejo de te servir, desejo de orar, desejo de melhorar nesta caminhada, Senhor, com esse avivamento dentro de nós, com essa chama acesa, que não deixa ela apagar, meu Deus, não deixa nós desanimar, porque sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis. O Senhor diz por multiplicar a iniquidade, com o amor de muita esfriaria, mas nós oramos nesta noite, pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a estar com essas tochas acesas, que as nossas lamparinas, ó Deus, nossas candeias, possam ter o azeite a qualquer momento, Senhor. Nós estamos aguardando a Tua vinda, nós estamos esperando o grande dia, ó Pai, ó Deus eterno, nos ajuda, Senhor amado. Não damos conta de ser perfeito nós mesmos, mas nós cremos naquele que é perfeito, naquele que disse: tem de bom ânimo que eu venci o mundo, naquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós te amamos e nós te agradecemos. Aceita, ó Deus, a nossa oração. Que o Senhor venha ouvir a oração de cada um, ó Pai, o clamor de cada um, Senhor, os agradecimentos de cada um pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E aqueles que estão pedindo por bênção, meu Deus, o Senhor conhece o desejo do coração, o Senhor sabe qual é a bênção que ele está pedindo, Senhor amado. O Senhor possa conceder, ó Pai, e estas orações por as famílias, meu Pai, ó Deus, ajuda nós intercedemos com amor, como nós ouvimos, com esse amor divino, um amor com abundância na nossa alma. Não é porque nós estamos aqui e outros não têm condição de chegar, outros estão parados à margem do caminho, não é por isso que nós não vamos amar, nós não vamos orar, nós oramos e pedimos ao Senhor, ajuda, ó Deus, que eles possam chegar. Quantos desejam voltar à tua casa, mas tem algo que impede, tem algo que atrapalha, mas nós buscamos ao Senhor, ó Deus, que essas barreiras sejam quebradas, que essas algemas sejam tiradas, ó Deus, e eles possam ter a liberdade de voltar à tua casa e cultuar, ó Deus, se alegrar na tua presença, te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. O Senhor que começou a boa obra, o Senhor sabe como tratar com cada um, ó Deus. Nós oramos por aqueles que se acham enfermos no corpo, na fé, na alma, no espírito. Tem misericórdia, ó Deus, e ajuda esse pequeno rebanho neste lugar, que possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor por onde nós passarmos, ó Deus. Nós não somos mais do que ninguém, nós somos o que somos pela graça, pela tua misericórdia, olhando para nós mesmos, nos dias qual nós estamos vivendo, é só a graça, é só a misericórdia. Então isso é motivo de nós estar regozijando e adorando ao Senhor, como os anjos ali diziam: santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo-poderoso, que aquilo chega e estremecia, ó Deus, as colunas. Pai amado, o Senhor está conosco, o Senhor está presente, o Senhor que começou a obra, não é o homem, é o Senhor, ó Pai, e o Senhor nos guiará em toda a verdade, o Senhor nos conduz em toda a verdade. Não deixe, ó Deus, se estribar em nossos próprios entendimentos, mas esperar com paciência no Senhor, e ajuda, ó Deus, que nós possamos amar uns aos outros mais, com amor cristão, com amor verdadeiro, que nada venha impedir a bênção do Senhor descer sobre cada
coração, sobre cada alma sedenta nesta hora, ó Pai. Ó Deus eterno, nós oramos pelo encontro nacional de pastores que acontece no próximo mês, ó Deus. Ajuda aquela igreja, o hospedeiro daquele encontro, ó Pai, a cada ministro, a cada obreiro, a cada caravana, aqueles que desejam chegar ali, ó Deus, que nada venha impedir, Senhor. O Senhor dê a condição física para cada um, condição espiritual, condições financeiras, para chegar ali, para juntos, ó Deus, ter um companheirismo em torno da Tua palavra. Não é um passeio, é um encontro ali, ó Deus, para tratar de assuntos da Tua noiva, e o Senhor vai nos ensinar através de quem o Senhor quiser usar naquele encontro, ó Pai. Tu toma a liderança desde então. Nós colocamos na Tua presença, ó Deus, também a nossa regional, Senhor, o nosso encontro, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre nós também, desde já nós oramos. Abre as portas, ó Deus, e nos ajuda de uma maneira especial. O Senhor toma controle em tudo, ó Deus. O Senhor é varão de guerra e o Senhor é o Seu nome. Ajuda a todos nós, somos carentes da Tua ajuda, da Tua graça. Nós agradecemos de coração, meu Deus, por cada irmão, por cada alma, por cada lar, pelas crianças, pelos jovens. Ajuda, guarda, proteja cada um, Senhor. Não deixe que nenhum venha voltar ao mundo. Não deixe que nenhum venha experimentar essas coisas malignas desses dias. Mas o Senhor possa, ó Deus, penetrar na palavra, no coração, na alma de cada um. Tira todo o desejo errado e que habita ali, ó Deus, com a palavra da hora, com essa mensagem, dê sustento a cada um de nós e ajuda nós a orarmos e esperar no Senhor com paciência. O Senhor vai ouvir e o Senhor vai responder na hora certa. O Senhor já tem respondido tantos livramentos, tantas curas, tantos milagres, meu Deus, nós temos visto. O Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus eterno, o Senhor tem o nosso coração para pousar. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, de alma, de espírito, te agradecemos de coração, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A volta para casa, leva-nos em paz, abençoa a noite, o sono, ó Deus, para cada um. Dai um sono reparador, salve amanhã para nós, na luta do dia, no trabalho, ó Deus, nas viagens, que o teu anjo seja acampado ao nosso favor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade.
alma do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Por causa da sua escolha. Começou bem. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.